paz do Senhor Jesus, meus irmãos, todos os irmãos do canal. Quero estar agradecendo aos irmãos que têm aí orado por nós, os irmãos que têm comentado, né, nos vídeos. Acontece que quando os irmãos deixam o comentário nos vídeos, meus irmãos, vocês acabam trazendo um incentivo para eu continuar, né, assim, filmando a pregação. Os irmãos estão acompanhando, porque eu poderia simplesmente pregar a palavra na rua e não filmar, mas eu acredito que de uma certa forma, né, estou a incentivar os irmãos aí, né, através das filmagens, e é por isso que eu continuo filmando, meus irmãos, tá bom? Então, através do comentário dos irmãos, eu entendo dessa forma. Eu entendo que os irmãos estão sendo edificados, de uma certa forma aí os irmãos estão aí sendo alcançados pela palavra de Deus. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos ver aqui em Eclesiastes, capítulo de número 12, número 11, né? Eclesiastes, capítulo de número 11 e versículo de número 4. Veja bem. Não tem onde posicionar o celular aqui, seria bom. Veja bem. Quem observa o vento nunca cegará, nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, e esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Amém. Bom, essa mensagem, muitas vezes que eu fui evangelizar, né, eu abri a Bíblia, e o Senhor falava ao meu coração tremendamente, para mim, me dando ordem para mim pregar a palavra. Eu entendia claramente, porque muitas vezes a gente, depois do trabalho, a gente está com as nossas forças desgastadas, né? Cansado, né? Quem sabe, muitas vezes eu chegava do trabalho cansado e já chegava, já estava tarde, né? Escurecendo. Então aí Deus falava através dessa mensagem comigo. Quem observa o vento nunca semeará. Quem observa as nuvens nunca cegará. O que isso quer dizer? Se eu olhar para as nuvens carregadas de chuva, eu vou deduzir meu coração que vai vir chuva. Logo, eu não vou semear. Por quê? Porque está ameaçando vir uma chuva. Se eu olhar para o sol quente, não, o sol quente ele queima. Está muito calor, o tempo não está adequado, eu estou cansado. Então, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente nunca vai semear. É isso que eu aprendo com essa mensagem. Eu vejo que muitas pessoas hoje não semeiam a mensagem do Evangelho, não estão evangelizando, porque muitas pessoas, infelizmente, estão olhando para as circunstâncias. Muitas pessoas olham muito para tudo que, como que eu posso dizer, para circunstâncias, né? Muitas vezes é o trabalho que suga as forças e não deixa você a semear, né? Porque as pessoas hoje se encontram em muitas adversidades, né? E quem sabe a situação financeira, né? Você olha e fala, eu não tenho condição de ter uma caixa de som. E eu me lembro, meus irmãos, que no começo, né, quando eu comecei a evangelizar, eu não tinha uma caixa de som não. Como que eu fazia? Eu saía para a rua, para a praça, ia evangelizar as pessoas ali, né? Falar da palavra de Deus, né? Para cada uma das pessoas que estavam ali, né? E assim eu comecei a evangelizar. A primeira vez que eu fui evangelizar, eu sentei no banco da praça e preguei para um jovem
Fiquei umas meia hora falando da palavra de Deus e ele assim ouviu de bom grado, né? E assim eu comecei, eu ia evangelizando as pessoas. Logo eu consegui, né, uns folhetinhos da palavra de Deus. E eu comecei a usar os folhetinhos como uma estratégia também, né, para conseguir chegar até as pessoas e falar de Deus para elas. Logo Deus também me deu coragem, né, ousadia, mais ousadia. E eu comecei a pregar na voz, no meio da praça, né? Eu escolhi uma hora boa ali. Nesse tempo eu estava desempregado. Então eu escolhi uma hora que eu sabia que tinha mais gente na praça. As pessoas estavam fazendo seus exercícios ali. E eu abri minha boca, soltei minha voz no meio da praça ali, preguei a palavra de Deus e as pessoas ficou paradas ouvindo e ouviram. Então assim eu comecei. Então se a gente for olhar para a circunstância, eu não tenho uma caixa de som, eu não vou pregar. Se for olhar para a circunstância, hoje está quente demais, vou esperar esfriar, eu não vou semear. Se for olhar para o céu, nossa, vai chover, eu não vou semear. Então vamos parar de olhar para as circunstâncias. Coragem, Deus dá. Mas para Deus dar coragem, ousadia, valentia, a gente tem que estar no campo. A gente tem que ir, tem que pôr a mão na massa. Tem. Então, meus irmãos, não há mais tempo a se perder, não. Não há mais tempo a se perder. A igreja já perdeu muito tempo já. Já perdeu muito tempo já sem pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. E agora mais do que nunca, meus irmãos, nós temos que sair às ruas a semear. Mais do que nunca nós temos que ir levar as boas novas nas praças, nas avenidas, nas ruas, aonde nós tivermos oportunidade, onde tiver uma alma vivente, ali é o campo de batalha, ali é o lugar ideal, ali que nós temos que ir, de encontro aos aflitos, aos perdidos, os caídos. Nós temos que fazer o ID do Senhor, a qual Ele mesmo nos capacitou, né? Na verdade, Ele nos chamou, né? A capacitação ela vem depois. Jesus nos chamou a fazer o ID, mas a capacitação ela vem depois. Então, essa palavra ela nos leva a refletir que nós não temos que olhar para as circunstâncias. Ah, eu não sei falar bem. Ah, eu não tenho uma voz forte para pregar na voz. Ah, eu não tenho tanta eloquência para pregar, não sei pregar igual os irmãos pregam. Não, meus irmãos. A capacitação vem da parte do Senhor. Se a gente olhar para a circunstância, olhar para a nossa capacidade, olhar para a nossa disponibilidade. Ah, eu chego tarde demais do trabalho. Chego 5h30, 6 horas, 7 horas. A gente olhar para essas coisas, a gente não vai semear, não vai pregar a palavra de Deus, não vai fazer a nossa parte, que é fazer o ID. Então, meus irmãos, vamos olhar mais para a palavra de Deus. Vamos olhar mais para Deus. Porque Jesus falou, nós temos que olhar para Deus, não para o homem. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se olhar para o homem natural, olhar para nós mesmos, nós temos muitas dificuldades que nos impedem de semear. Muitas vezes a questão, né, de uma mulher, aí já é uma coisa que, como que eu posso dizer, mais delicada. Qual que é a dica para as mulheres que tem um marido descrente, né? Um marido que não serve a Deus, e as irmãs ficam querendo, né, evangelizar. Irmãs, é o seguinte, Deus chamou as irmãs, as mulheres, a servir com submissão. A parte da mulher no ministério de Cristo é auxiliar. No caso, o seu marido não é convertido, então não tem como você auxiliar. Agora, por exemplo, se o seu marido ele não encrenca de você sair para evangelizar, aí a irmã tem que ver uma coisa. Não é bom, né? Não é bom ficar beirando o homem,
né? Já é um ponto negativo, né? Que aí você vai estar fazendo acepção de pessoas, né? Por isso que é bom ir um homem e uma mulher, né? Por exemplo, se eu for fazer um evangelismo, né? De conversar cara a cara com a pessoa, né? De abordagem, né? Aí é bom ser de dois. Agora, por exemplo, no meu caso, o marido é crente, mas a mulher é descrente. Para mim não tem problema eu pregar a palavra do jeito que eu prego, mas porém, se eu fosse fazer um evangelismo de abordagem, né, não pega bem eu ser encontrado com mulheres, porque eu sou casado, então não pega bem eu estar conversando com uma mulher estranha, não pega bem, é mau testemunho. Então por isso, meus irmãos, para mim, esse tipo de evangelização, com caixa de som, pregando, é muito frutuoso, porque você não está escolhendo o público que vai ouvir. Deus, ele leva a mensagem aos ouvidos das pessoas. Então, qual que é a dica para as irmãs que querem evangelizar, né? As irmãs que não têm um marido crente, né? Porque a mulher tem que servir em sujeição, em submissão, né, ao seu marido, mas porém o marido ele não é crente. Porém o marido ainda não se converteu. Então, irmã, eu sugiro que as irmãs façam o seguinte: tenha muita prudência, tá bom? Não é bom ficar conversando com homem que não seja seu marido, dá mau testemunho. E sem contar que o mundo malicioso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Seria bom as irmãs comprar uma caixa de som boa, né? E se programar aí para estar pregando a palavra de Deus numa esquina, numa lotérica, em algum lugar movimentado, e sempre observar as situações, as circunstâncias. Eu creio que as irmãs não vai dar mau testemunho por estar pregando na caixa de som, não vai, a não ser que a irmã seja sensual demais, vai usar uma roupa escandalizante, aí já não é bom, já não pega bem, porque aí já não vai ser a palavra de Deus o centro, o foco, não vai ser Jesus o centro, vai estar sendo você. Aí você vai estar sendo um instrumento de perdição. E da mesma água não produz dois tipos de... Do mesmo rio não flui dois tipos de água. Água amarga e água doce, não. Então, sejamos prudentes, bom? Nós não podemos olhar para as circunstâncias e deixar elas nos impedir de semear, tá bom? Vamos fazer o melhor para o reino de Deus. Vamos atrás, vamos para cima, vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus, tem que ser o primeiro ponto, mas a questão é, o povo não conhece o verdadeiro evangelho, então temos que apresentar para eles o verdadeiro evangelho, que é renúncia, arrependimento, entendeu? Temos que pregar a verdade do evangelho sem ocultar nada, mas sempre, meus irmãos, se procura apresentar como varões aprovados, que não tem do que se envergonhar. Eu vou ler aqui para vocês na palavra de Deus. Então veja bem, olha só o que está escrito, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, na verdade no capítulo de número 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, meus irmãos, nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados diante de Deus, o nosso Senhor. Nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados. O que é um obreiro aprovado? Que maneja bem, né, a palavra da verdade, né? E para manejar bem a palavra de Deus, né, nós temos que ter conhecimento dela. Então o primeiro ponto para ir ao campo é ter conhecimento da palavra que você vai levar. Pelo menos um conhecimento de... Pelo menos uma vez por completo, é bom você ter lido a Bíblia. Para você pregar ela, você tem que conhecer. Então, para a gente apresentar Deus para as pessoas, primeiro a gente tem que conhecer Ele. E para a gente falar de algo, a gente tem que conhecer bem aquilo que a gente fala. Então procura apresentar-te a Deus
aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então esse é um ponto principal, manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15. Então, meus irmãos, nós não podemos olhar para as circunstâncias, tá bom? Não é tempo mais a se perder, de ficar olhando para as circunstâncias, né? Olhar para você, olhar para as dificuldades, olhar para as barreiras, não. Temos que olhar para a palavra de Deus, temos que buscar nos apresentar como aprovados e ir ao campo, tá bom? Não é esperar você aprender a falar bonito, aprender a falar com uma eloquência, com fervor, não. Você tem que ter o conhecimento da palavra, o Espírito Santo de Deus e viver essa palavra para você pregar ela. Então, meus irmãos, vamos ao campo, tá bom? Vamos à seara, vamos nos preparar aí. E se você tem conhecimento da palavra de Deus, conhece a Bíblia, vive a Bíblia e está parado, você está perdendo tempo. O Senhor deu talentos em nossas mãos. E pregar o Evangelho é uma ordenança para a igreja, tá bom? É uma ordenança. Pregar o Evangelho é uma ordenança para a igreja. Os discípulos representam a igreja. Nos tempos de Jesus, os discípulos representavam a igreja, porque a igreja ainda não tinha sido levantada, tá bom? Então Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Então a igreja tem que pregar o Evangelho, bom? Tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Não é dentro de templo, não. Sai de dentro dos templos, vamos deixar o comodismo, vamos deixar esse conforto. É enfrentar sol, é enfrentar chuva, é não olhar as circunstâncias. Por que os pastores hoje não evangelizam? Irmãos, é porque a maioria está olhando para as circunstâncias. A maioria está olhando para as circunstâncias. É por isso que a maioria de pastores não estão evangelizando. Porque eles olham para as circunstâncias e não vão. Não vão. As pessoas estão fazendo corpo mole. Estão com muita preguiça. E não é tempo disso, meus irmãos. Isso vai custar caro. Cada momento perdido, Deus vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. Então tá aí, tá bom? Tá aí, tá bom? Esse incentivo, né? Para os irmãos e para as irmãs. E vamos fazer tudo com amor, tá? Vamos fazer com amor. Não somente para ganhar o galardão, né? Não querendo, não por interesse, não. Vamos fazer tudo com amor, com boa intenção. E primeiro nos apresentando, né, como obreiros aprovados, do que não tem de que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra da verdade, amém? Façamos tudo de bom grado e façamos tudo conforme a palavra de Deus manda, tá bom, meus irmãos? Jesus Cristo está voltando e Deus ele conta conosco. Ele não é questão de Deus depender de nós, não. A questão é que Deus ele conta conosco, porque pela sua misericórdia ele assim nos deu, né, essa oportunidade de poder assim fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, né? Para nós é um privilégio, porque Deus não precisa de nós. E é um privilégio para nós pregar, porque Deus não precisando de nós, ele nos deu essa graça de poder pregar o Evangelho, uma forma de gratidão, saber que nós somos resgatados do charco de lodo, né, do pecado, e agora nós podemos fazer alguma coisa em gratidão, de forma de gratidão, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, fica na paz do Senhor Jesus e até a volta de Jesus. Vamos ser perseverantes. Deus abençoe.